Em 2026, o futebol mundial entrará em uma nova era. Pela primeira vez na história, uma Copa do Mundo contará com 48 seleções. Serão mais jogos, mais torcedores, mais países envolvidos e uma operação logística em uma escala que o esporte jamais viu antes. Mas existe um detalhe que pouca gente percebe. Para receber o maior mundial da história, foi necessário criar uma infraestrutura igualmente gigantesca. Estamos falando de 16 estádios espalhados por 3 países diferentes. Arenas avaliadas em bilhões de dólares. Estruturas tão avançadas que muitas delas parecem ter vindo diretamente do futuro. Alguns desses estádios possuem tetos retráteis que pesam milhares de toneladas. Outros contam com telas gigantescas suspensas sobre o gramado. E alguns utilizam sistemas inteligentes capazes de controlar iluminação, ventilação e consumo de energia em tempo real. A Copa de 2026 não será apenas um torneio de futebol. Ela será uma vitrine global da engenharia moderna. Hoje, vamos viajar pelas arenas monumentais que receberão partidas da competição. Estruturas colossais construídas para impressionar milhões de pessoas ao redor do planeta. E nossa jornada começa no Canadá. Quando pensamos em grandes estádios de futebol, o Canadá raramente aparece entre os primeiros países lembrados, mas isso está mudando rapidamente. Na cidade de Toronto, encontramos o BMO Field, uma arena que passou por uma verdadeira transformação para receber a Copa do Mundo. Inaugurado originalmente em 2007, o estádio foi construído como uma arena relativamente compacta, voltada principalmente para futebol e eventos locais. Na época, sua capacidade era de pouco mais de 20 mil pessoas. Mas conforme a Copa de 2026 começou a ganhar forma, ficou claro que a cidade precisaria de algo muito maior. Uma ampla expansão elevou sua capacidade para cerca de 45 mil espectadores durante o torneio. Pode não parecer gigantesco comparado aos colossos americanos, mas existe algo extremamente importante sobre esse estádio. Ele representa uma mudança histórica para o futebol canadense. Durante décadas, o esporte viveu à sombra do hóquei no país. Porém, nos últimos anos, o crescimento do futebol acelerou drasticamente. E a escolha de Toronto como uma das sedes da Copa simboliza exatamente essa transformação. Além da ampliação estrutural, o estádio também recebeu melhorias em acessibilidade, hospitalidade, áreas VIP e infraestrutura tecnológica. Mas o mais interessante é sua localização. O BMO Field está situado próximo ao Lago Ontário, dentro de uma das regiões urbanas mais importantes da América do Norte. A área ao redor da arena vem passando por um processo intenso de modernização, transformando o estádio em uma peça estratégica da revitalização urbana de Toronto. Mesmo sendo um dos menores estádios da Copa, seu impacto econômico e simbólico é enorme. Mas o Canadá possui outra arena ainda mais impressionante, e ela está localizada a milhares de quilômetros dali. No extremo oeste canadense encontramos o BC Place, em Vancouver. Vista do alto, sua estrutura chama a atenção imediatamente. O estádio parece uma gigantesca nave futurista posicionada no coração da cidade. Inaugurado em 1983, ele já era considerado impressionante para sua época. Mas décadas depois passou por uma reforma tão radical que praticamente se tornou uma arena completamente nova. Seu antigo teto inflável foi removido e substituído por uma das estruturas mais complexas já instaladas em um estádio canadense. Hoje, o BC Place utiliza uma cobertura retrátil, sustentada por um enorme sistema de cabos de aço tensionados. O funcionamento dessa estrutura exige cálculos extremamente precisos. A cobertura pode abrir ou fechar dependendo das condições climáticas, protegendo os torcedores das fortes chuvas frequentes na região de Vancouver. E o tamanho da estrutura impressiona. A quantidade de aço utilizada na cobertura é gigantesca. Os cabos que sustentam o teto suportam forças equivalentes ao peso de milhares de carros ao mesmo tempo. Mas talvez o detalhe mais interessante esteja na experiência visual. Durante a noite, o estádio se transforma completamente.
Sua fachada iluminada cria um espetáculo de luzes visível a quilômetros de distância, tornando a arena um dos pontos mais marcantes do horizonte urbano de Vancouver. Além da Copa do Mundo, o BC Place também recebe grandes shows, eventos internacionais e partidas de futebol americano-canadense. Sua capacidade ultrapassa 50 mil espectadores, colocando-o entre os maiores estádios do país. Mas agora, deixaremos o Canadá para entrar em um país onde o futebol é tratado quase como uma religião, o México. Nossa primeira parada é Guadalajara, uma cidade profundamente ligada à cultura e à paixão pelo futebol, e é aqui que encontramos o Estádio Akron. Inaugurado em 2010, ele rapidamente se tornou um dos estádios mais modernos da América Latina. Mas o que realmente diferencia essa arena é sua arquitetura. Ao contrário de muitos estádios tradicionais feitos para parecer gigantes de concreto, o Akron foi projetado para se integrar ao ambiente natural ao redor. Vista de longe, sua cobertura verde faz com que o estádio pareça surgir do próprio terreno. O projeto foi inspirado nas formas naturais da paisagem mexicana e em elementos vulcânicos da região. O resultado é uma arena que parece muito mais orgânica do que industrial. Mas não é apenas beleza. A engenharia do estádio também impressiona. Sua estrutura foi desenvolvida para melhorar circulação de ar, conforto térmico e acústica interna. Isso cria uma atmosfera extremamente intensa durante os jogos. Com capacidade para aproximadamente 50 mil pessoas, o estádio combina modernidade, eficiência e identidade visual de maneira única. Além disso, sua construção ajudou a impulsionar o crescimento urbano da região metropolitana de Guadalajara. Mas existe outra arena mexicana que muitos especialistas consideram ainda mais impressionante visualmente. Em Monterrey encontramos o estádio BBVA. E honestamente, poucas arenas no planeta possuem uma vista tão absurda quanto essa. Ao fundo do estádio surge a gigantesca cadeia montanhosa da Sierra Madre Oriental. Dependendo do clima e da iluminação, parece até uma imagem gerada por computação gráfica. Essa integração entre arquitetura moderna e paisagem natural transformou o estádio em uma referência mundial de design esportivo. Inaugurado em 2015, o projeto custou centenas de milhões de dólares e envolveu tecnologias avançadas de ventilação natural e sustentabilidade. A fachada metálica curva cria uma aparência extremamente futurista. Mas existe um motivo técnico para esse formato. O design ajuda na circulação de ar dentro da arena, reduzindo parte do calor intenso da região de Monterrey. Parece um detalhe simples, mas em um estádio lotado com quase 55 mil pessoas, qualquer melhoria térmica faz enorme diferença. Além disso, o estádio foi projetado para oferecer ótima visibilidade em praticamente qualquer setor. Isso significa que mesmo torcedores distantes do campo conseguem ter excelente experiência visual. O BBVA rapidamente se tornou um dos símbolos modernos do futebol mexicano. Mas nenhum estádio deste país, e talvez de toda a Copa, possui o peso histórico da próxima arena. Estamos falando do lendário Estádio Azteca. Poucos lugares no planeta carregam tanta história dentro de um campo de futebol. Inaugurado em 1966, o Azteca nasceu com uma missão gigantesca: mostrar ao mundo que o México era capaz de sediar eventos esportivos em escala global. E ele conseguiu. Com capacidade superior a 80 mil pessoas, o estádio se tornou rapidamente um dos maiores templos do futebol mundial. Mas não é apenas o tamanho que impressiona. É o que aconteceu dentro dele. Foi aqui que Pelé conquistou sua terceira Copa do Mundo em 1970. Foi aqui que Maradona marcou o gol do século em 1986. E também foi aqui que aconteceu um dos momentos mais polêmicos da história do futebol: a famosa Mão de Deus. Praticamente toda a grande geração do futebol mundial deixou sua marca neste estádio. Agora, em 2026, ele alcançará outro feito inacreditável. Será o primeiro estádio da história a receber partidas em 3 Copas do Mundo diferentes.
Nenhuma outra arena do planeta possui esse recorde. Mas para alcançar esse marco, o Azteca precisou passar por uma nova rodada de modernizações. As reformas incluem atualização estrutural, novas áreas premium, melhorias tecnológicas e adaptação aos padrões modernos exigidos pela FIFA. E existe um detalhe curioso. Por estar localizado em uma altitude elevada na Cidade do México, muitos jogadores relatam dificuldade física ao atuar no estádio. O ar mais rarefeito afeta diretamente resistência e desempenho atlético. Isso transformou o Azteca em uma arena temida por diversas seleções ao longo das décadas. Mas apesar da idade, ele continua sendo um dos estádios mais emblemáticos do planeta. Uma estrutura que sobreviveu ao tempo e continua relevante mesmo em uma era dominada por arenas futuristas e bilionárias. E falando em arenas futuristas, na próxima parte da nossa viagem, entraremos nos Estados Unidos, o país que abriga algumas das estruturas esportivas mais absurdas já construídas pela humanidade. Se os estádios canadenses impressionam pela modernização e os mexicanos pela tradição histórica, os Estados Unidos entram nesta Copa com uma proposta completamente diferente. Escala. Tudo parece maior, mais alto, mais caro, mais tecnológico. Das 16 arenas escolhidas para receber a Copa do Mundo de 2026, 11 estão em território americano. E não é difícil entender o motivo. Nas últimas décadas, os Estados Unidos transformaram a construção de estádios em uma verdadeira indústria bilionária. Muitas dessas arenas foram projetadas não apenas para receber partidas esportivas, mas para funcionar como centros completos de entretenimento, locais capazes de sediar shows internacionais, eventos corporativos, competições esportivas de diferentes modalidades e até grandes convenções. Em alguns casos, o investimento necessário para construir um único estádio ultrapassou o orçamento de muitos projetos de infraestrutura urbana. E nossa jornada pelos gigantes americanos começa na região nordeste do país. Localizado na cidade de Foxborough, próxima a Boston, o Gillette Stadium tornou-se uma das arenas esportivas mais conhecidas dos Estados Unidos. Inaugurado em 2002, ele substituiu uma estrutura muito mais antiga e rapidamente se transformou em referência para futuras construções esportivas. Sua capacidade ultrapassa 65 mil espectadores durante grandes eventos. Mas o que realmente chama a atenção não é apenas o estádio em si. É tudo o que existe ao redor dele. O complexo conhecido como Patriot Place foi desenvolvido para transformar dias de jogos em experiências completas de entretenimento. Hotéis, restaurantes, lojas, cinemas e espaços comerciais cercam a arena, criando uma espécie de distrito econômico próprio. Em outras palavras, o estádio não foi construído apenas para receber torcedores. Foi projetado para movimentar toda uma economia local. A cada grande evento realizado ali, milhões de dólares circulam na região. Durante a Copa do Mundo, esse ecossistema deverá receber centenas de milhares de visitantes vindos de diversas partes do planeta. Mas se Boston impressiona pela infraestrutura ao redor da arena, nossa próxima parada chama a atenção por outro motivo: sustentabilidade. Na cidade da Filadélfia, está localizado o Lincoln Financial Field. À primeira vista, ele pode parecer apenas mais uma arena moderna americana. Mas existe algo bastante diferente acontecendo por trás das arquibancadas. O estádio tornou-se referência internacional em iniciativas ambientais. Painéis solares instalados no complexo ajudam a produzir parte da energia utilizada durante eventos. Além disso, sistemas avançados de gerenciamento energético monitoram constantemente o consumo elétrico da arena. O objetivo é simples: reduzir desperdícios e aumentar eficiência. Pode parecer algo comum hoje em dia, mas quando falamos de um estádio capaz de receber dezenas de milhares de pessoas simultaneamente, qualquer economia energética representa um impacto significativo. O Lincoln Financial também investiu em programas de reciclagem,
reaproveitamento de materiais e tecnologias voltadas à redução da pegada ambiental. Em um período em que grandes eventos esportivos enfrentam crescente pressão por sustentabilidade, a Arena da Filadélfia tornou-se um exemplo importante para outras construções ao redor do mundo. Mas existe um estádio americano que decidiu enfrentar um desafio completamente diferente: a acústica. Seattle é conhecida por sua cultura tecnológica, suas empresas globais e sua forte ligação com inovação. E talvez não exista melhor exemplo disso no esporte local do que o Lumen Field. Inaugurado em 2002, o estádio foi projetado com uma característica muito específica em mente: criar o máximo possível de pressão sonora. Enquanto muitas arenas tentam minimizar ecos e reverberações excessivas, os arquitetos responsáveis pelo Lumen Field fizeram exatamente o contrário. Eles aproveitaram a geometria da estrutura para refletir o som de volta para o campo. O resultado é impressionante. Durante partidas importantes, o estádio se transforma em uma verdadeira caixa de ressonância. O barulho produzido pela torcida permanece concentrado dentro da arena, criando uma atmosfera extremamente intensa. Medições realizadas ao longo dos anos registraram níveis sonoros capazes de rivalizar com alguns dos ambientes esportivos mais barulhentos do planeta. Para jogadores visitantes, a experiência pode ser intimidadora. A comunicação dentro de campo torna-se mais difícil. Os comandos técnicos ficam menos audíveis e a sensação de pressão aumenta significativamente. Mas o Lumen Field não se destaca apenas pela acústica. Sua estrutura moderna oferece excelente visibilidade em praticamente todos os setores, garantindo que os torcedores permaneçam próximos da ação independentemente da posição ocupada. Durante a Copa, essa combinação de proximidade e intensidade sonora promete criar algumas das atmosferas mais eletrizantes do torneio. Mas existe um estádio que decidiu apostar em outra tendência: a sustentabilidade tecnológica. Na região de Santa Clara, coração do Vale do Silício, encontramos uma arena que representa perfeitamente o espírito tecnológico da Califórnia: o Levi's Stadium. Inaugurado em 2014, ele foi concebido desde o início com foco em eficiência energética e inovação ambiental. E os números impressionam. Painéis solares distribuídos pelo complexo ajudam a gerar eletricidade para diversas operações do estádio. Sistemas inteligentes monitoram iluminação, climatização e consumo energético em tempo real. Áreas verdes foram incorporadas ao projeto para melhorar conforto térmico e reduzir impactos ambientais. Mas talvez a característica mais interessante seja o uso intensivo de tecnologia digital. Aplicativos integrados permitem que visitantes localizem assentos, façam pedidos de alimentos e obtenham informações em tempo real durante eventos. Em muitos aspectos, a arena funciona quase como uma extensão do próprio ecossistema tecnológico do Vale do Silício. Tudo foi pensado para oferecer uma experiência conectada. E isso faz sentido. A região abriga algumas das empresas mais influentes do setor tecnológico global. O estádio acabou se tornando uma vitrine dessas inovações. Mas embora o Levi's Stadium seja um dos mais avançados em sustentabilidade, existe uma arena capaz de impressionar pelo tamanho de seus mecanismos móveis. Houston é conhecida mundialmente por sua ligação com petróleo, energia e exploração espacial, mas também abriga uma das estruturas esportivas mais inovadoras dos Estados Unidos, o NRG Stadium. Quando foi inaugurado em 2002, ele entrou para a história como o primeiro estádio da NF, ele no Texas, equipado com teto retrátil. Na prática, isso significa que a cobertura da arena pode ser aberta ou fechada, dependendo das condições climáticas. Parece simples, mas a engenharia por trás desse sistema é extraordinária.
Estamos falando de enormes seções metálicas que pesam milhares de toneladas. Movimentar estruturas desse tamanho exige motores potentes, trilhos de alta precisão e sistemas computadorizados capazes de coordenar cada movimento com absoluta segurança. Quando o mecanismo entra em operação, a transformação acontece lentamente. O céu surge sobre o gramado. A iluminação natural invade o interior da arena. E o estádio assume uma aparência completamente diferente. Além da cobertura móvel, o NRJ Stadium foi projetado para suportar eventos de enorme escala. Sua infraestrutura inclui áreas de mídia avançadas, sistemas modernos de segurança e espaços preparados para receber multidões internacionais. Tudo isso será fundamental durante a Copa de 2026. Mas a próxima arena da nossa lista possui algo que nenhuma outra conseguiu alcançar: um recorde mundial. Um recorde tão extremo que lembra mais uma pista de aeroporto do que um estádio de futebol. E é exatamente para lá que iremos na próxima parte da nossa jornada pelos gigantes americanos. Localizado em Kansas City, no estado do Missouri, o Arrowhead Stadium é uma verdadeira lenda do esporte americano. Inaugurado em 1972, ele não possui a arquitetura futurista de alguns dos estádios mais modernos desta Copa. Mas possui algo que nenhuma outra arena conseguiu reproduzir: uma atmosfera absolutamente ensurdecedora. Em 2014, durante uma partida da NF, o estádio entrou oficialmente para o Guinness World Records ao registrar impressionantes 142,2 decibéis produzidos pela torcida. Para entender a dimensão disso, basta uma comparação. Um martelo pneumático produz cerca de 100 decibéis. Uma motocicleta extremamente potente chega a aproximadamente 110. Já um avião comercial durante a decolagem pode ultrapassar os 130 decibéis. O Arrowhead conseguiu superar todos esses números. Mais de 70 mil pessoas gritando simultaneamente transformaram o estádio em um dos ambientes esportivos mais intensos do planeta. Mas não é apenas paixão da torcida. A própria arquitetura ajuda a concentrar o som dentro da arena. As arquibancadas inclinadas e a proximidade com o gramado fazem com que o ruído permaneça circulando pelo interior do estádio. Para jogadores adversários, atuar ali pode ser uma experiência extremamente desafiadora. Durante a Copa do Mundo, essa característica promete criar algumas das atmosferas mais impressionantes do torneio. Mas existe um estádio que encontrou outra maneira de chamar atenção. Não pelo som, mas pela sua versatilidade. Quando pensamos em Miami, normalmente imaginamos praias, turismo, clima tropical e vida noturna. Mas a cidade também abriga uma das arenas mais versáteis da América do Norte, o Hard Rock Stadium. Originalmente inaugurado em 1987, ele passou por uma série de reformas bilionárias que transformaram completamente sua aparência e funcionalidade. Hoje, a arena é capaz de receber praticamente qualquer tipo de grande evento. Futebol americano, concertos internacionais, eventos corporativos e até corridas de Fórmula 1. Poucos estádios do planeta possuem uma programação tão diversificada. Para acomodar essa variedade de atividades, foram implementadas inúmeras melhorias estruturais ao longo dos anos. A cobertura parcial instalada sobre as arquibancadas melhorou significativamente o conforto dos espectadores sob o forte sol da Flórida. Novas áreas VIP foram construídas, sistemas tecnológicos foram atualizados, e a experiência dos visitantes foi completamente reformulada. O resultado é uma arena moderna que continua evoluindo décadas após sua inauguração. Mas os próximos estádios da nossa lista pertencem a uma categoria diferente. São verdadeiros laboratórios de engenharia. Estruturas que parecem ter sido projetadas para mostrar ao mundo o que é possível construir quando orçamento, tecnologia e ambição se encontram. Na cidade de Atlanta, encontramos uma das arenas mais futuristas já construídas, o Mercedes-Benz Stadium. Mesmo para quem não acompanha esportes, sua aparência chama a atenção imediatamente.
O motivo está no teto. Ao invés de utilizar um sistema retrátil convencional, os engenheiros criaram uma estrutura composta por 8 enormes painéis triangulares móveis. Quando entram em funcionamento, esses painéis deslizam simultaneamente em direção ao centro da arena. O movimento lembra a abertura da lente de uma câmera fotográfica. É um espetáculo de engenharia. Cada seção precisa se mover com extrema precisão para que todo o mecanismo funcione corretamente. Milhares de componentes trabalham em perfeita sincronia: motores, sensores, computadores, sistemas hidráulicos, tudo coordenado para movimentar estruturas gigantescas com segurança. Mas o teto não é o único destaque. No interior da arena existe um dos sistemas de exibição mais impressionantes do mundo. Um gigantesco telão circular envolve praticamente toda a parte superior do campo. Independentemente do assento ocupado, os espectadores conseguem visualizar informações, replays e imagens em alta definição. Quando foi inaugurado em 2017, o estádio rapidamente se tornou referência mundial em inovação esportiva. Mas mesmo toda essa tecnologia não foi suficiente para conquistar o título de estádio mais extravagante do país, porque essa posição pertence a uma arena localizada no coração do Texas. Poucos estádios representam tão bem a ideia de grandiosidade americana quanto o AT&T Stadium. Localizado em Arlington, próximo à cidade de Dallas, ele foi inaugurado em 2009 e rapidamente se tornou um símbolo da engenharia esportiva moderna. Na época de sua construção, o projeto custou mais de US$ 1 bilhão, um valor considerado quase impensável para uma arena esportiva naquele período. Mas basta olhar para sua estrutura para entender onde esse dinheiro foi investido. O estádio é coberto por um dos maiores arcos estruturais de aço já utilizados em uma construção esportiva. Esses gigantescos elementos metálicos atravessam centenas de metros acima do campo, criando um espaço interno monumental praticamente livre de pilares. A sensação para quem entra na arena é impressionante. Tudo parece gigantesco. As arquibancadas, os corredores, os acessos e principalmente o famoso telão suspenso sobre o gramado. Quando foi instalado, ele se tornou o maior sistema de vídeo em alta definição já utilizado em um estádio. Seu tamanho é tão grande que praticamente domina o espaço visual da arena. Mesmo torcedores localizados a grandes distâncias conseguem acompanhar cada detalhe da partida. Mas existe algo ainda mais impressionante: o teto retrátil. Assim como ocorre em alguns dos estádios mais avançados do planeta, enormes painéis podem ser abertos para permitir a entrada de luz natural e ventilação. Essa flexibilidade operacional torna o estádio adequado para praticamente qualquer condição climática. Não por acaso, o local frequentemente aparece em listas das arenas esportivas mais impressionantes já construídas. Mas o próximo estádio conseguiu superar até mesmo esse nível de extravagância e redefiniu completamente o conceito moderno de arena esportiva. Quando os primeiros detalhes do SoFi Stadium começaram a surgir, muita gente acreditou que os custos anunciados estavam errados. Os números pareciam simplesmente absurdos. Bilhões de dólares, não milhões. Bilhões. Conforme as obras avançavam, os valores continuavam aumentando. No final, o investimento ultrapassou a marca de US$ 5 bilhões, tornando o SoFi Stadium uma das arenas esportivas mais caras já construídas na história da humanidade. Para efeito de comparação, diversos aeroportos internacionais custaram menos. Algumas linhas de metrô urbanas exigiram investimentos semelhantes. Estamos falando de uma estrutura construída praticamente sem limites financeiros. Mas para onde foi todo esse dinheiro? A resposta aparece assim que a arena surge no horizonte. O SoFi Stadium não foi concebido apenas como um estádio. Ele faz parte de um gigantesco complexo de entretenimento desenvolvido para funcionar durante todo o ano. Hotéis, áreas comerciais, restaurantes, espaços corporativos, praças públicas, tudo integrado em um único projeto.
O estádio é apenas o coração de um ecossistema muito maior, mas mesmo isoladamente, sua escala impressiona. A cobertura translúcida que envolve a estrutura é uma das maiores já construídas para uma arena esportiva. Ao contrário de telhados convencionais, ela permite a entrada de luz natural ao mesmo tempo que protege os espectadores das condições climáticas. Isso cria uma iluminação interna extremamente agradável durante o dia, mas talvez o elemento mais impressionante esteja suspenso acima do gramado. Uma gigantesca tela oval de dupla face circunda praticamente toda a região central da arena. Seu tamanho é tão monumental que muitos visitantes têm dificuldade em compreender suas dimensões reais à primeira vista. São milhares de metros quadrados de superfície digital, exibindo imagens em altíssima resolução. Não importa onde o torcedor esteja sentado. A visualização permanece impressionante. O sistema também funciona como centro de informações em tempo real, exibindo estatísticas, repetições instantâneas e conteúdos interativos. Mas a tecnologia do SoFi vai muito além das telas. Centenas de sensores monitoram continuamente diferentes aspectos da operação da arena: fluxo de visitantes, consumo energético, climatização, segurança, conectividade. Tudo é analisado para otimizar a experiência dos usuários. É por isso que muitos especialistas descrevem o local como um dos edifícios inteligentes mais avançados do planeta. E existe outro detalhe curioso. Embora esteja localizado em Los Angeles, uma região sujeita a terremotos, o estádio foi projetado para suportar importantes eventos sísmicos. Os sistemas estruturais incorporam tecnologias avançadas capazes de absorver parte da energia gerada por movimentações do solo. Isso exige cálculos extremamente complexos e soluções de engenharia sofisticadas. O resultado final é uma arena que combina luxo, inovação e segurança em uma escala raramente vista. Para muitos, o SoFi representa aquilo que os estádios do futuro serão nas próximas décadas. Mas existe uma arena que terá uma responsabilidade ainda maior durante a Copa do Mundo de 2026, porque ela será observada por bilhões de pessoas. Será o cenário do momento mais importante do torneio, o local onde uma seleção levantará a taça mais desejada do futebol mundial. Nos arredores de Nova York, encontramos uma das regiões metropolitanas mais influentes do planeta. Uma área onde vivem milhões de pessoas e que movimenta algumas das maiores economias do mundo. E é justamente ali que está localizado o MetLife Stadium, escolhido para receber a final da Copa do Mundo de 2026. Uma decisão que não aconteceu por acaso. Quando a FIFA procura o palco ideal para encerrar um torneio dessa magnitude, diversos fatores entram em jogo: capacidade, infraestrutura, segurança, transporte, rede hoteleira, visibilidade internacional. E poucos lugares conseguem reunir todos esses elementos de forma tão eficiente quanto a região de Nova York e Nova Jersey. Inaugurado em 2010, o MetLife Stadium custou aproximadamente 1,6 bilhão de dólares. Desde então, tornou-se uma das maiores arenas esportivas dos Estados Unidos. Sua capacidade supera 80 mil espectadores durante grandes eventos internacionais. Mas os números não contam toda a história. O verdadeiro diferencial do estádio está em sua capacidade operacional. Receber mais de 80 mil pessoas em poucas horas é um desafio gigantesco. Controlar acessos, gerenciar segurança, coordenar transporte, distribuir serviços, manter comunicação eficiente. Tudo isso exige uma infraestrutura extremamente sofisticada. E o MetLife foi projetado exatamente para isso. A arena conta com centenas de pontos de atendimento, extensas áreas de circulação e sistemas tecnológicos capazes de monitorar operações em tempo real. Na prática, funciona quase como uma pequena cidade temporária. Durante um evento de grande porte, dezenas de milhares de pessoas entram, permanecem por horas e deixam o local em um fluxo cuidadosamente coordenado. Mas além da eficiência logística, existe também o aspecto simbólico. Ao longo da história das Copas do Mundo, alguns estádios ficaram eternamente associados a momentos inesquecíveis.
o Maracanã em 1950 e 2014, o Estádio Azteca em 1970 e 1986, o Estádio Olímpico de Berlim em 2006, o Lusail em 2022. Agora, o MetLife se prepara para entrar nessa lista, porque em julho de 2026, os olhos do planeta estarão voltados para essa arena. Milhões acompanharão pela televisão. Outros milhares estarão presentes nas arquibancadas. E uma seleção escreverá seu nome na história do futebol mundial. É um tipo de protagonismo reservado para pouquíssimos lugares. Quando observamos todos os 16 estádios da Copa do Mundo de 2026, percebemos algo fascinante. Apesar de compartilharem a mesma função básica, nenhum deles é igual. Cada arena representa uma visão diferente sobre arquitetura, tecnologia e experiência esportiva. O Estádio Azteca simboliza tradição e legado histórico. O BC Place demonstra a evolução das estruturas retráteis. O Mercedes-Benz Stadium exibe inovação mecânica em escala monumental. O AT&T Stadium impressiona pela grandiosidade estrutural. O SoFi Stadium redefine o conceito moderno de entretenimento esportivo. E o MetLife Stadium se prepara para entrar definitivamente para a história como palco da final do maior mundial já realizado. Juntos, esses estádios representam décadas de evolução tecnológica. Bilhões de dólares em investimentos, milhões de horas de engenharia. E a capacidade humana de transformar aço, concreto e vidro em experiências capazes de emocionar multidões. Quando a bola começar a rolar em 2026, os jogadores serão os protagonistas dentro de campo, mas ao redor deles estarão algumas das construções mais impressionantes já criadas para o esporte. Mega estruturas que desafiaram limites técnicos. Projetos que mudaram cidades inteiras. E arenas que mostram como a engenharia moderna continua encontrando maneiras cada vez mais ambiciosas de reunir pessoas em torno de uma paixão compartilhada. Porque, no fim das contas, a Copa do Mundo não é apenas sobre futebol. Ela também é sobre as obras gigantescas que tornam esse espetáculo possível. E em 2026, essas obras serão tão impressionantes quanto o próprio torneio.